Neste momento, olhar para as eleições intercalares em Nampula, a segunda volta que aconteceu no dia de hoje. Os mais de 290 mil eleitores inscritos no município de Nampula foram hoje chamados a eleger o presidente do Conselho Municipal. Entre Amice Cololo e Paulo Van Hale, sairá aquele que vai dirigir a urbe. A votação iniciou às 7 horas, mas até às 5 da manhã haviam eleitores nas assembleias de voto. Já às 5 horas da manhã, os membros das mesas da Assembleia de Voto estavam posicionados para iniciar o processo de votação e parte significativa dos eleitores também se encontrava nos locais para exercer seu direito cívico. Estamos todos completos e o material também todo completo, à espera da hora para o início do processo de votação. E pontualmente às 7 horas o processo iniciou um pouco por toda a cidade. Chegada esta hora, declaro aberta a Assembleia de Votação. Nesta Assembleia, para garantir o cumprimento do dever cívico, os eleitores recorreram a vários objetos para marcar a sua fila. E aqui havia também a fila dos homens e a outra de mulheres. Essa fila são da mulher, aquela fila é dos homens. Não ficam na mesma fila? Não, porque homens têm força e nós aqui não temos força. Ficamos as mulheres do outro lado e os homens do outro lado. Não, vamos empurrar. Sim, sim, sim. A felicidade de contribuir através do voto para o desenvolvimento da cidade estava estampado na cara de muitos eleitores. Porque estou em terceiro lugar. Para ser o meu direito de voto, tenho direito. É o direito de exercer direito de voto, votar. Está feliz por isso? Estou feliz, sim senhor, só porque eu sou moçambicano. Muito feliz para poder votar o meu partido e o meu presidente para que a cidade mude. Estou muito feliz mesmo. Venham para votarmos, é bom para nosso Moçambique. Todo aquele que está em casa pode vir votar, faz bem para nosso Moçambique. Cheguei aqui às 4 horas, vim exercer o meu direito de votação. Alguma mensagem para os que ainda estão em casa? Não, apelo que todos que aparecem mais para votarmos aqui, a pessoas que quiserem. O presidente da Comissão Provincial de Eleições garantiu que o processo estava a decorrer dentro da normalidade. Tudo também está em ordem, as filas também comportam-se bem, há civismo e há um comportamento também de louvar dos eleitores. Em quase todas as assembleias de voto foram instalados estes centros de informação que ajudavam os eleitores que perderam seus cartões a identificar as mesas em que devem votar e os que não achavam seus nomes nos cadernos eleitorais. O meu problema é que eu perdi cartão, então dali eu tive a consultar ali com aquele senhor técnico que era para facilitar-me, localizar a minha assembleia onde eu podia ir votar. E conseguiu localizar? E consegui, sim. Espera-se que nesta segunda volta a maior parte dos mais de 290 mil eleitores exerçam seu direito. O candidato da Frelimo, Amice Cololo, foi votar na Escola Primária Completa de Motomote e a saída pediu aos eleitores para que afluíssem em massa as mesas para eleger o edil que deve continuar a garantir o desenvolvimento daquela urbe. Passavam das 8 horas quando Amice Cololo Antônio, candidato da Frelimo edil de Nampula, foi exercer o seu direito de votar. Após eleger, Cololo pediu aos eleitores de Nampula que também o façam. Porque só assim é que nós vamos escolher o melhor manifesto para que esta nossa cidade possa progredir. É uma oportunidade ímpar em que todo cidadão em Nampula possa exercer, porque este é um direito inalienável. O candidato disse ainda que vai acompanhar serenamente pelos resultados e acredita na vitória. Eu vou sereno para casa, ir escutar e acompanhar o processo eleitoral, ver, portanto, a ordem que os municípios estão a fazer. Penso que até agora está tudo a correr bem e é isto que o povo moçambicano e, em particular, os de Nampula devem fazer. Estas eleições de Nampula devem ser exemplares para que as próximas, portanto, os outros distritos municipais possam ter também este caráter de civismo, este caráter humano, este caráter ordeiro. Recorde-se que na primeira volta o candidato da Frelimo venceu o escrutínio com mais de 44% de votos. O candidato da Renamo foi um dos primeiros eleitores a votar na manhã de hoje na Escola Primária Completa de Namicopo, sede
arredores da cidade de Nampula. Paulo Vanhale fez-se acompanhar da sua esposa e alguns membros séniores do seu partido e mostrou-se confiante na vitória nesta segunda volta. O processo de votação na escola primária completa de Namicopo Sede, arredores da urbe, teve o seu início às 7 horas, como estava previsto. 1 hora depois, o candidato da Renamo, acompanhado da sua esposa e membros do seu partido, compareceram ao local. Paulo Vanhale dirigiu-se à Assembleia de Voto, onde, depois de receber as respectivas instruções, exerceu o seu direito de voto. Vanhale disse confiante na vitória nesta segunda volta. As expectativas são positivas, são ótimas, portanto estou confiante na vitória nessas eleições da segunda volta. Depois deste ato, Paulo Vanhale disse não restar mais nada, senão esperar pelos resultados a serem anunciados pelos órgãos eleitorais. E tal, à espera dos resultados e aguardar os órgãos, portanto, de órgãos eleitorais que sejam transparentes. Um dos fatores de contestação que nos foi apresentado é o posicionamento da Polícia da República de Moçambique, cuja presença está mesmo a menos de 300 metros aqui na escola primária completa de Namicopo Sede, na cidade de Nampula. Ivo Oliveira, Jamal Ramadani, STV. E apesar da votação ter iniciado sem grandes incidentes, a nossa equipa de reportagem registrou alguns momentos de nervosismo e até dificuldades por parte de alguns eleitores para encontrar a mesa onde deviam votar. Na IPC de Belenenses, 1 hora antes de iniciar a votação, o delegado da Renamo retira os boletins de voto afixados à entrada das mesas de voto por entender que tratava-se de campanha eleitoral. O problema não é termos de campanha, está aqui. Estão a colar todas as coisas isto aqui. Votar Frelinho, votar olha o quê? Olha isso por quê? A atitude foi prontamente censurada pelos membros das mesas de voto, mas sobretudo dos eleitores que estavam na fila, que não viam mal algum nisso. Devemos deixar ali, o eleitor deve pertencer àquilo que quer votar o X, não é mau não. O eleitor quando vem, deve observar o seu candidato, o seu favorito a votar. Aquilo não é campanha não. Até na primeira volta tínhamos feito assim. Na mesma escola havia muita gente com pastas ou nas costas e outras guardadas no interior das assembleias de voto. A situação levantou suspeitas por parte do pessoal da Renamo, que pediu que as mesmas fossem retiradas. Há muita insistência nos delegados de candidatura da Frelimo em entrarem na sala, na Assembleia de Voto, com as pastas. Concordamos plenamente que as pastas podem entrar as coisinhas todas que eles quiserem, mas não na Assembleia de Voto. Outra preocupação da Renamo era a existência de número a mais de envelopes para voto especial. Temos mesas com 20 envelopes, o que significa uma abertura do voto especial para 20 eleitores. Neste caso, são 7 da mesa, 2 dos delegados de candidatura, mais um observador, um jornalista que pode aparecer até formar um grupo de 10, e não 20. Já na escola de Motomote, a nossa equipa de reportagem encontrou este eleitor que recenseou em 2013, mas não conseguia identificar a sua mesa. Vem aqui para votar, mas não tem mesa. Com a minha mesa, até agora não vi. Recenseou em que ano aqui? Sim, aqui mesmo, 2013, né? Primeiro voto, vem aqui mesmo votar, mas hoje não. A mesa não tem. Acompanhamos-lo ao centro de informação. O seu nome consta dos cadernos. Eduardo Domingos. A nossa mesa 103, número de ordem 171. Então vai para o caderno, procura saber qual é o número 171 que está lá. Na mesa indicada, no respectivo caderno, seu nome não consta. Encontrei o nome dele. Não está a encostar o nome dele. Voltamos ao centro de informações. Depois de várias chamadas e consultas no computador, o mesmo foi mandado esperar. Vou sentar a esperar. Porque o senhor técnico tem que esperar a ver esse nome. O presidente da Comissão Provincial de Eleições não tem explicação para esse tipo de situações. Não está no nosso encalço. O que sabemos é que está um técnico aqui para poder facilitar a localização dos nomes. O que pode acontecer se não aparece o nome, pode ser que este indivíduo tenha cartão de 2007 e 2009. Mas no caso concreto tem de 2013. Eu pouco me arrisco a responder isso porque sei que não é verdade. Toda a gente está no caderno.
disse ainda não ter conhecimento da queixa da Renamo, que aponta para a existência de eleitores vindos de outros distritos ou províncias para votarem nesta eleição. Não conseguimos saber isso, nem nos chegou a informação. O presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, diz que houve recrutamento de membros da Frelimo e de outras províncias do país para a cidade de Nampula, com o objetivo de votarem a favor de Amici Kololo Dhlakama. Avançou à ASTV que não gosta da situação e que a mesma pode deitar abaixo os consensos alcançados com o Presidente da República na sede do diálogo. De Machimbombos, de Maputo, Sofala, Manica, Zambésia, Niassa, Cabo Delgado e alguns oriundos de vários distritos da própria província de Nampula. Estão agora espalhados os bairros numa tentativa de votar, porque foram convidados pela Frelimo. Portanto, uma violação grosseira da lei, da Constituição. Isto é grave para a democracia. Afonso Dhlakama fala também de plano de sequestro do candidato a Renamo, Paulo Vanhale. 21 horas do dia 12, que foi numa segunda-feira, houve uma reunião no comando provincial da polícia na cidade de Nampula, em que estiveram muitos do CISI, alguns chefes das operações provinciais da polícia. Estava um diretor do CISI, que saiu de Maputo, ele que estava como mestre aí da reunião, e ele chegou a dizer a todos: olha, o nosso candidato tem que ganhar. E que tem ordens para fazer ganhar. Os outros perguntaram: como o senhor saiu de Maputo, não conhece a situação? Diz que não, temos que arranjar maneira. Quero voluntários aqui com coragem e determinação para criarmos um grupo clandestino antes da votação para sequestrar o candidato da Renamo, o Paulo Vanhale, porque se fizermos isto, fica sem efeito eleições, e ninguém respondeu. Disseram: chefe, é um bocadinho complicado isto, podemos ser capturados. Mesmo assim, o líder da Renamo apela à calma e diz que vai continuar a lutar pacificamente. Estou mesmo muito agastado, mas sou político para ponderar, vamos ver o que é que vai acontecer. Quero apelar à calma. O partido Frelimo em Nampula classifica os pronunciamentos do líder da Renamo de intimidatórios aos eleitores e campanha eleitoral em dia, portanto, de votação, e que é proibido por lei. Isto é mesmo uma tentativa, primeiro, de intimidar a população, segundo, é um claro ilícito eleitoral. Denunciamos este fato, repudiamos este caso, não faz parte daquilo que é a democracia que nós queremos constituir, em pleno dia das eleições, intimidar as pessoas, fazer uma plena campanha. Portanto, não se pode permitir, estão lá observadores, nós queremos repudiar através dos órgãos. Por outro lado, a Frelimo diz que não é problema ver eleitores que vivem fora da cidade de Nampula votarem, desde que os mesmos tenham recenseado na cidade em 2013 e 2014. As pessoas, os eleitores que foram inscritos em Nampula em 2013 e em 2014, que por algum motivo sejam transferidos, tenham viajado, estejam a viver em algum distrito, em algum ponto do país ou até fora do país, mas que tenham o seu registro, o seu recenseamento aqui, estão livres e têm este direito constitucional de virem votar. E nós até saudamos, porque poderia reduzir aquilo que são as abstenções que nós registramos em primeira volta. Portanto, o que está a tentar se trazer é que há pessoas que não foram licenciadas, mas os cadernos são claros. Se tu tens nome no seu caderno
e estás recenseado cá, tens o direito de voto. Esclarece ainda o caso de um delegado de candidatura que foi impedido de fazer voto especial na IPC de Napipini e de continuar a monitorar o processo eleitoral. Este delegado da Frelimo exibia uma cópia do seu cartão de eleitor, perdeu o cartão. Lá ao nível da Assembleia não lhe foi aceite a votação, tinha o direito de voto especial e não lhe tendo sido aceite o voto por via da cópia do cartão, ele dirigiu-se à sua Assembleia de voto e lá votou. Refiro-me da Assembleia de voto 3 de fevereiro, conseguiu votar. Neste momento vamos em direto até a cidade de Nampula, ao encontro do jornalista Francisco Malhate. Está neste momento presente numa Assembleia de Votos, acompanhando o processo de contagem de votos. Muito boa noite, Francisco Malhate. O que é que lhe sugere neste momento dizer relativamente, portanto, a este processo que está a decorrer? Boa noite, Hermínio José. Dizer que, de fato, continua neste momento o processo de contagem dos votos. As urnas encerraram às 18 horas e 2 horas depois ainda continua este processo de contagem dos votos. Há mesas que já encerraram o processo de contagem, mas também há outras, como esta em que nós estamos, que está neste momento ainda a fazer o apuramento do resultado destas eleições, da segunda volta da eleição intercalar aqui de Nampula. Dados que estão ao nosso dispor indicam que a eleição está bastante renhida e recebemos alguns dados que, portanto, indicam uma vantagem ligeira para o candidato da Renamo, mas que tudo indica que esta é uma eleição que vai se disputar até ao último minuto, que, portanto, vai se conhecer o real vencedor deste escrutínio. Portanto, a disputa é muito renhida, os dois candidatos conseguem resultados, já ganhar ora de uma forma expressiva em relação ao outro, ora com números bastante reduzidos e, portanto, há uma disputa quer no centro da cidade, assim como nas zonas periféricas daqui de Nampula. Portanto, é uma eleição que é bastante renhida, imprevisível e que o resultado, portanto, só poderá ser conhecido mesmo no último minuto. Hermínio Zé. Muito obrigado, Francisco Malhate, por este apontamento de última hora, a partir de Nampula, deixando ficar, portanto, esse espectro da contagem dos votos numa das assembleias de votos, depois das eleições decorridas durante o dia de hoje. Há 2 grupos de organizações da sociedade civil que estão a monitorar a segunda volta da eleição intercalar de Nampula, nomeadamente a Sala da Paz e o consórcio Votar Moçambique. Ambos consideram que a eleição decorre dentro da normalidade, mas apontam algumas irregularidades. O processo, neste momento, está a decorrer de forma ordeira e pacífica, tirando uma e outra situações que mancharam um pouco o processo, que nomeadamente que é no caso concreto da escola de Napipini, onde 2 indivíduos estavam a fazer campanha a favor do Paulo Vahanle, portanto, numa assembleia de voto, mas o caso já está com as autoridades, foram recolhidos pela polícia. Tivemos algumas mesas que abriram tardiamente por questões de falta de tinteiro, coisas desse tipo que também mancham o processo, mas a questão dos cadernos, diferentemente da primeira volta, está mais ou menos resolvido. Já o consórcio Votar Moçambique também diz que o processo decorre de forma ordeira e pacífica e aponta alguns erros. O processo está a decorrer de forma normal, regra, mas não faltam de haver um processo deste, é um processo grande, um processo complexo, e como um processo complexo tem as suas incidências. EPC Parque, dos 9 cadernos existentes que deviam estar logo de manhã, portanto estavam só 3 EPC de APEA, onde a polícia está a 30 metros. A lei disse que deve ser 300 metros, não é? Temos problema de falta de material, cabines e tinta indelével.
EPC de Murapaniwa, temos EPC de Mutavarex, EPC de Intoda, portanto, e 12 de outubro. Olhamos assim, portanto, para o dia da votação em Nampula. Vamos ter, naturalmente, mais desenvolvimento ao longo dos nossos próximos serviços de notícias relativamente a esta votação no dia de hoje. No segmento das notícias no Jornal da Noite, o Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, desafiou os oficiais e graduados do 13º curso de licenciatura em Ciências Policiais a garantirem a ordem, segurança e tranquilidade públicas e a combaterem os crimes cibernéticos sem recorrer à violência. Desta forma, chegava ao fim de formação de 104 oficiais do 13º curso de licenciatura em Ciências Policiais, iniciado há 4 anos, e arrancava, por outro lado, uma era na qual vão demonstrar o que aprenderam durante este tempo. A cerimónia foi orientada pelo Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, que obedeceu a uma parada militar. Seguida de premiação dos melhores classificados e desfile dos finalistas, Filipe Nyusi exortou os graduados para que combatam os crimes cibernéticos, considerando as tendências atuais do crime. Outro desafio estende-se no combate à justiça pelas próprias mãos e a interpretação das razões que ditam a vandalização das infraestruturas policiais. É fundamental que as nossas forças da lei e ordem tenham o total domínio desta ferramenta. É exigido que sejam capazes de, através dela, identificar os sinais de potenciais atividades criminosas, bem como os seus autores e tomar as medidas pertinentes em tempo útil. Outro desafio estende-se no combate à justiça pelas próprias mãos e a interpretação das razões que ditam a vandalização das infraestruturas policiais. Nosso acadêmico policial possa interpretar as razões que estão por detrás de vandalização ou destruição de esquadras, sabido o seu papel que estas desempenham na proteção dos cidadãos e das comunidades. Posso dever tratar os nossos concidadãos com respeito e dignidade. O uso da força para fazer cumprir a lei deve ser uma exceção e nunca a regra. O reitor da ACIPOL e o ministro do Interior garantiram de tudo fazer para responderem aos desafios colocados. Queremos assegurar a nossa determinação de continuarmos a elevar cada vez mais os nossos índices de desempenho. Continuaremos firmes, comprometidos e determinados a formar oficiais em ciências policiais, dotados de conhecimentos científicos, atitudes individuais e comportamentos ético-deontológicos que respondam às dinâmicas do desenvolvimento atual, bem como aos anseios do povo moçambicano de paz e segurança. Esta cerimónia de graduação acontece numa altura em que a ACIPOL prepara-se para celebrar 20 anos da sua criação. O presidente do Conselho Constitucional diz que o país ainda tem muitos desafios em relação ao respeito pelos direitos fundamentais do homem. Entretanto, Hermenegildo Gamito refere que a sua instituição não tem o poder de tomar iniciativa para mudar esta realidade. Numa sala bem composta por estudantes da Escola Superior de Economia e Gestão, ESEG, e pelo respectivo corpo docente, Hermenegildo Gamito foi convidado a dar a aula inaugural do ano, cujo tema era Direitos Fundamentais. Gamito fez o panorama geral da evolução do respeito pelos direitos do homem. Entretanto, reconhece que para Moçambique há ainda desafios pela frente. A quem compete efetivamente fazer um avanço maior? A quem compete? Eu olho para esta sala e vejo tanta gente. Compete a vós. Compete a vocês. Já falando para a nossa equipa de reportagem, o presidente do Conselho Constitucional abordou o tema da descentralização do poder e diz que é preciso deixar o Parlamento trabalhar de forma independente,
na proposta de revisão pontual da Constituição. Deixemos este órgão da soberania trabalhar com os seus representantes, os representantes do povo, na certeza, porém, de que teremos no cômputo geral um objetivo superior, dos superiores interesses nacionais, que é trazer a estabilidade e a paz definitiva ao país. Gamito falou também do processo de votação que decorreu esta quarta-feira em Nampula e diz que o Conselho Constitucional aguarda com ansiedade pelos resultados. Observamos já a nossa primeira pausa no Jornal da Noite. Voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, esperamos por si. Retomamos já as notícias no Jornal da Noite. As obras de alargamento da Estrada Nacional número 4, no troço entre Matola e Maputo, só serão concluídas em março de 2019 e não em dezembro deste ano, como estava inicialmente previsto. Sobre o nó de Tchumene, a TRAC diz que não compete a si aprovar projetos técnicos. Em maio do ano passado, a empresa concessionária da Estrada Nacional número 4, TRAC, começou com as obras de alargamento do troço que sai da Shoprite da Matola até a Praça 16 de Junho, na cidade de Maputo. O projeto visava a construção de 2 novas faixas de rodagem e a reconstrução das atuais 4. O prazo inicial previa a conclusão das obras em dezembro deste ano. Entretanto, só daqui a 1 ano é que o trabalho estará pronto. Devido a fatores que eu indiquei na obra anterior, na apresentação anterior da outra obra, uma delas é o excesso de chuva. Tivemos uma pequena cheia aqui na cidade da Matola, que muitos trabalhos ficaram alagados. E quando os trabalhos ficam alagados, não posso continuar a trabalhar. No terreno, já foram removidas as barreiras centrais e os postes de iluminação pública, sendo que nos próximos tempos começa a derradeira fase do trabalho, que consistirá no seguinte: 2 novas faixas de rodagem, alargamento de pontos rodoviários, alargamento de drenagens perpendiculares das estradas, novas drenagens laterais, passeios, paragens cobertas e também repor a iluminação pública. Troço que sai da Shoprite da Matola até a Praça 16 de Junho, na cidade de Maputo, circulam diariamente cerca de 50 mil veículos, e para evitar o agravamento do congestionamento, sobretudo nos momentos de pico, a TRAC vai refazer as faixas de rodagem que estão em uso de forma faseada. Depois de terminar as 2 novas faixas que estão a ser feitas nas laterais, vai bloquear 2 faixas de rodagem destas 4 que estão em uso e permitir que o trânsito flua de um lado enquanto se trabalha do outro. E depois vai acontecer o inverso. E assim será até a conclusão de todas as obras em março de 2019. De forma recorrente, os utentes da EN4 queixam-se da fraca qualidade das obras da estrada da parte moçambicana comparativamente ao lado sul-africano. A concessionária distancia-se da responsabilidade e diz que há muitos fatores que contribuem para o problema. Claro que existem outros aspectos relacionados com a experiência de condução na N4 em Moçambique e na N4 na África do Sul, que são coisas que estão alheias à vontade da TRAC. Quanto às obras no nó de Tchumene, que segundo a Maputo Sul não avançam por falta de aprovação de um projeto técnico da parte da TRAC, Finias Maziv explicou. Nosso contrato de concessão é um contrato tripartido, em que temos a TRAC, a ANI, que representa o governo moçambicano, e a SANRAL, que representa o governo sul-africano. E temos um organismo chamado Autoridade Implementadora, que é as 2 autoridades, os 2 governos estão juntos neste tal organismo, é quem deve dar essas aprovações, e não a TRAC. A TRAC tem ainda 9 anos para gerir a Estrada Nacional número 4. As alfândegas de Moçambique apreenderam mais de 90 contentores de madeira ilegal na cidade da Beira, que estava a ser transportada sem a devida assistência fiscal. A madeira apreendida está orçada em 95 milhões de meticais, sem incluir as multas. São no total 132 apreensões registradas no período compreendido entre janeiro e fevereiro do ano corrente e que culminaram com a detenção de 12 pessoas em todo o país. Destaque vai para a apreensão de mais de 90 contentores de madeira na cidade da Beira, que estava a ser transportada sem a devida assistência fiscal. Esta madeira
estava a ser transportada em direção ao porto sem que tivesse sido cumprido com o procedimento normal, que é contactar as alfândegas, contactar a agricultura e outras entidades. Normalmente, a exportação de madeira tem que ser feita mediante a assistência fiscal que é feita pela autoridade aduaneira, as alfândegas. Não foi o caso. No mesmo período, as alfândegas apreenderam 67 caixas de bebidas alcoólicas e registraram a aquisição fraudulenta de selos. Umas são bebidas de marcas estrangeiras que estão no país, que entraram ilegalmente e que não tinham o selo de controle fiscal, que é obrigatório para quem queira vender produtos desta natureza, bebidas alcoólicas e cigarros e derivados de tabaco, digamos assim. As alfândegas referiram ainda que está para breve a terceira e última fase da selagem de bebidas alcoólicas, designada selagem digital. A má gestão do dinheiro por parte de alguns adultos é fruto da falta de educação financeira. Como forma de garantir que os adultos do futuro sejam melhores gestores, o Banco de Moçambique, a Bolsa de Valores e o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique explicaram a estudantes de 5 escolas da cidade de Maputo a importância da poupança, as diferentes formas de poupar e aplicar o dinheiro. A ação esteve inserida na Semana Internacional do Dinheiro. Muitos de nós adultos, infelizmente não tivemos essa oportunidade na nossa infância, termos esta formação sobre educação financeira, sobre a importância de poupar, sobre a importância das instituições financeiras como bancos, seguros, a importância da bolsa. Não tivemos. Hoje temos tido alguma dificuldade na gestão do nosso dinheiro, porque não tivemos a base no início. É verdade que estas ações da Semana Internacional do Dinheiro incidem apenas sobre crianças, mas também há ações que nós temos estado a implementar que incidem sobre os adultos. Mas por caso da Semana Internacional do Dinheiro, a preferência pelas crianças é devido ao facto de, no médio ou no longo prazo, daqui a alguns anos, eles já terão condições, terão informações suficientes para saber escolher qual é o produto financeiro que é melhor, qual é o produto de seguro que é melhor, qual é o tipo de produto no mercado de capitais que também é melhor. O que muitos de nós, hoje adultos, temos dificuldades porque não tivemos. Não só estamos aqui, do ponto de vista de crianças, não só é essa iniciativa que está sendo implementada, há também uma parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para começarmos a incorporar nos materiais escolares conteúdos de educação financeira. Aí está a educação financeira na Semana do Dinheiro. Olhamos uma vez mais para a Estrada Nacional número 4 desta feita para olhar para o facto de que nos últimos 5 anos morreram naquela estrada mais de 230 pessoas vítimas de acidentes de aviação. Um verdadeiro corredor da morte. A Estrada Nacional número 4 figura entre as rodovias mais sangrentas do país, tendo registrado 223 mortos no período entre 2013 e 2017. Em 2013 tivemos 602 acidentes, em 2014 baixou um bocadinho para 586, mas a partir de 2015 disparou para 692 acidentes por ano. O ano seguinte, 688, e no ano passado houve um pequeno decréscimo para 676 acidentes ao longo de todo o ano. Para além de causarem mortes, esses acidentes deixaram 523 pessoas com ferimentos graves. Uma coisa que chama a atenção é o facto de haver muitos feridos graves nesses acidentes. Isto deve-se ao facto de muitos acidentes que acontecem na N4 são resultado de excesso de velocidade. Então, quando o embate acontece, as pessoas que estão lá dentro, temos um número de mortes muito elevado e também um número muito elevado de feridos graves. No total, 52% dos acidentes que ocorreram nos últimos 5 anos nesta estrada envolveram viaturas ligeiras.
A cidade da Beira acolhe na próxima semana uma feira de oftalmologia que contará com especialistas brasileiros e nacionais. Os tratamentos serão gratuitos e estarão disponíveis 500 pares de óculos graduados. A Feira de Oftalmologia é uma iniciativa que se enquadra no âmbito de uma cooperação entre médicos oftalmologistas de Moçambique e do Brasil que visa o tratamento de doenças oculares à população carenciada. Trata-se da primeira iniciativa do género envolvendo os dois países e espera-se que venham a ser assistidas gratuitamente mais de 1000 pessoas de diversos distritos da província de Sofala nos próximos dias 19 e 20 deste mês. Então, tudo aquilo que tiver solução de imediato nós tratamos, porque nós contamos também com óculos, porque a maior parte das causas das consultas é o erro de refração, que as pessoas precisam de corrigir para poder ter uma boa visão. Então, nós contamos com 500 pares de óculos que vamos ter disponível. Então, todos aqueles que não tiverem solução local, porque teremos outro mecanismo de transferência, nós poderemos continuar aqui após da feira, né? Em Sofala, as duas principais causas da procura de serviços de oftalmologia são o erro de refração, seguido de catarata. E também temos, não menos importante, a glaucoma, que é a tensão alta nos olhos. Alta tensão nos olhos. Então, há vários casos que acudem aqui para poder receber algum tratamento. Apesar que muitos dos casos chegam tarde, por a característica da doença que não tem sinais e sintomas muito evidentes, só a pessoa que nota a diminuição da visão de forma progressiva, então quando chega, às vezes chega muito tardiamente. Atualmente são atendidos cerca de 100 pacientes com doenças oculares, dentre esses que lotam um espaço reservado à oftalmologia. É uma situação que terá soluções a breve, porque temos um edifício específico que está em construção. Provavelmente até junho, julho estaremos num espaço mais grande. E agora, as notícias do estrangeiro. Está confirmado, a Serra Leoa vai à segunda volta das eleições presidenciais no dia 27 de março. O candidato do partido no poder e o de maior partido da oposição serão os únicos a disputar o cargo de chefe de Estado. Depois de nenhum dos candidatos presidenciais da Serra Leoa ter conseguido arrecadar 55% dos votos necessários para a vitória, a Comissão Eleitoral determinou na terça-feira, o dia 27 de março, para a realização da segunda volta das eleições. O principal líder da oposição, Julius Maada Bio, que obteve 43,3% dos votos, veio desta vez disputar o cargo de chefe de Estado com Samura Kamara, candidato do partido no poder, que conseguiu 42,2% dos votos. Desde que a Serra Leoa conquistou a independência do Reino Unido, em 1961, até agora, o Partido do Povo de Maada Bio e o Partido do Congresso de Todo o Povo de Samura Kamara têm sido únicos a alternar o poder. O vencedor da segunda volta das eleições vai suceder o presidente Ernest Bai Koroma, que já cumpriu com os seus 2 mandatos. Morreu hoje um dos maiores físicos e teórico britânico do século XX, Stephen Hawking. O cientista de 76 anos de idade ficou conhecido pelas suas pesquisas na área da cosmologia quântica, onde explica a teoria de buracos negros. A ciência e a humanidade perderam esta quarta-feira um dos grandes cabeças do século XX, Stephen Hawking. O físico, cosmólogo e professor britânico perdeu a vida na sua casa em Cambridge aos 76 anos. Há mais de 50 anos que Stephen Hawking sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que lhe impossibilitou quase todos os movimentos do corpo, condenando-o a passar a vida numa cadeira de rodas e comunicando-se através de uma tecnologia inventada pela Intel. Os médicos haviam estimado 2 anos de vida para Stephen, mas o cientista conseguiu viver mais de 50 anos. Depois do físico alemão Albert Einstein, Stephen Hawking foi o cientista mais destacado do século XX, tendo-se envolvido na mais importante pesquisa da física sobre a teoria de tudo, através da qual conseguiu resolver as contradições entre a teoria geral da relatividade de Einstein e a teoria mecânica quântica. Também desenvolveu a teoria dos buracos negros. Hawking é o autor do best-seller da obra Uma Breve História no Tempo, um livro que explica ao leitor não especialista
temas considerados complexos e importantes para se discutir espaço e cosmologia. Esta notícia leva-nos já a outro breve intervalo. Voltamos já a seguir, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima esperada de 37 graus Celsius, mínima de 23. A previsão de 35 de máxima para Xai-Xai, 21 de mínima. Para Inhambane, uma máxima de 33 graus Celsius, mínima de 22 graus. Beira poderá ter uma máxima de 32 graus, mínima de 25. São esperadas máximas de 30 graus para Chimoio, 19 de mínima. 31 de máxima para Quelimane, 24 de mínima. E para Tete, uma máxima prevista de 33 graus Celsius, mínima de 25 graus. Mais para o norte do país, Nampula com a previsão de 31 de máxima, 23 de mínima. 31 de máxima para Pemba, 24 de mínima. Lixinga vai ser a cidade mais fresca do país, com uma máxima esperada de 26 graus Celsius, mínima de 17 graus. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para o desporto. O treinador da equipa sénior feminina de basquetebol do Ferroviário de Maputo, Carlos Alberto Niquice, reconhece que o jogo de sexta-feira, diante do Costa do Sol, não será fácil. O técnico diz que o objetivo passa por alcançar mais uma vitória na Engine Maputo Basket. Com o objetivo de consolidar a liderança na prova e dar mais um passo rumo à revalidação do título, o Ferroviário de Maputo parte para o jogo frente ao seu concorrente direto com o único objetivo: vencer. As campeãs nacionais dizem respeitar as adversárias, mas garantem que não irão facilitar na quadra do pavilhão do desportivo. A moral está positiva, os colegas todos estão confiantes de que vamos entrar para fazer um bom jogo e não menosprezar o adversário. Carlos Alberto Niquice, treinador do Ferroviário de Maputo, exige calma e concentração às atletas no jogo contra um Costa do Sol, que, segundo diz, vai querer contrariar as vice-campeãs africanas. Eu acho que vai ser um bom jogo entre duas grandes equipes. Agora, nessa altura da época, é difícil esperar um jogo com alguma qualidade técnica, mas vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e acredito também que o Costa do Sol o fará para sair do campo com uma vitória. Seria muito bom para nós. O jogo entre o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo será transmitido em direto às 18h15 pela STV Notícias. E o Costa do Sol está motivado para o jogo diante do Ferroviário de Maputo. Diolinda Angulela, treinadora do Costa do Sol, diz que a sua equipe vai entrar com todas as armas neste jogo. Depois de um jogo intenso e equilibradíssimo com o Ferroviário das Maotas, decidido apenas no prolongamento, o Costa do Sol tem um teste de fogo na Engine Maputo Basket esta sexta-feira, diante do Ferroviário de Maputo, campeão em título. Com 2 vitórias na prova, as canarinhas pretendem levar a melhor no jogo, frente ao Ferroviário de Maputo, equipa com a qual tem discutido o título nos últimos 5 anos. A expectativa é sempre fazer o melhor, né? Um derby sempre é um derby, qualquer um pode ganhar. Então cabe a cada equipa fazer o seu melhor, é o que nós vamos tentar fazer lá. O resultado só poderemos saber no fim. Diolinda Angulela é clara, o objetivo de Costa do Sol parte pela conquista de mais uma vitória, fato que assume que não vai ser fácil, mas refere que a sua equipa vai entrar com todas as armas na quadra do pavilhão do desportivo. O Ferroviário é um dos nossos maiores adversários. E pronto, estamos no início da época, vamos ver como é que nós nos comportamos. Vai ser um bom jogo para eu penso para ambas as equipas, para verem que estágio estamos e que aí vai ser o nosso maior teste. Lembre-se que o Costa do Sol venceu na segunda jornada da Engine Maputo Basket o Ferroviário das Maotas por 68-67 numa partida bastante disputada. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me, marco um novo encontro para amanhã pontualmente às 19h55. Já sabe que as notícias estão em permanência no canal STV Notícias, já a seguir, Noite Informativa. Muito boa noite, fique bem.